Muito boa tarde para você que está esperando mais uma super edição do podcast, do Brand Podcast, do nosso podcast. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente quero agradecer, como sempre, a participação de todos, as mensagens que chegam no decorrer da semana, as críticas dos haters, dos meus seguidores maravilhosos. Espero que vocês tenham gostado da edição do Hudson, que foi difícil finalizar aquele programa, estava com a voz embargada aqui com uma história tão emocionante da vida dele, né? Que ele deixou aqui pra gente uma mensagem super bacana. Hudson, sucesso para você sempre. Muito obrigado e a generosidade de ter participado aqui do nosso Brand Podcast e compartilhado aí a história da sua vida, né? Todos nós temos histórias, eu tenho... Vocês aí que estão assistindo também têm, a gente sabe como tudo é difícil, como tudo é sofrido, mas né, a gente tem que ter um pensamento positivo, ter no coração e pensar sempre que o dia de amanhã vai ser o dia melhor do que hoje. Concorda? Então, eu vou começar pedindo para você, como sempre, que curta, compartilhe, comente a edição do podcast. Isso nos ajuda bastante, vocês não têm ideia da estrutura que está envolvido, das pessoas, do convidado que vem até aqui, que se desprende um tempo para vir aqui, enfrenta trânsito, gasta combustível, paga estacionamento. Então, assim, ó, o único pagamento que eu peço, por favor, é que vocês curtam, ok? Antes de começar a edição, eu já vou falar o que vocês vão degustar aqui hoje. Hoje o assunto vai ser saboroso. Hoje nós vamos falar de gastronomia. Então, assim, ó, para você que gosta de cozinhar, você que sonha em ser um chefe de cozinha, você que tem ideias mirabolantes, já fez aqueles pratos maravilhosos, gastou um monte de coisa, depois no final não gostou tanto assim do sabor e também ficou chateado porque recebeu críticas, etc. Então hoje o papo vai ser bacana, voltado para esse mundo da gastronomia, ok? A minha convidada ela é super especial, ela trabalha há 14 anos, ela trabalha há 14 anos dentro dessa área de gastronomia, ela tem uma ligação muito forte familiar que ela reflete esses sabores nos pratos e, obviamente, pelos lugares por onde ela já passou, os lugares onde ela já viveu. Vai falar de mudança de cidade, está em processo de constante mudança e ela é a responsável, é master por ter criado o prato do Brazucas Wines, que é um bistrô super bacana, um wine bar, que fica aqui nos estúdios Brazucas, né, onde fica localizado os nossos estúdios Brazucas, aqui em São Paulo, na capital, e ela vai nos contar tudo a respeito de como ela pensou nesse prato e etc, para poder concorrer ao Comida de Boteco. Porque eu posso falar para vocês o seguinte, ganhar é uma história, mas participar não é concurso que eles falam, né? Na verdade é um concurso, sim, não é uma premiação, não é, enfim, é um concurso que faz o quê? Faz com que as pessoas vão até os seus restaurantes, botecos, bistrôs que estão participando para degustar, sentir o sabor, verificar a crocância, enfim, a proposta do prato, recebe votos e, quem sabe aí, pega uma colocação bacana ou seja campeão. Então, com vocês, minha amiga Andréia Targon. Olá, Andréia. Tudo bem com você? Olá, Rubens, tudo bem? Nossa, vou falar para vocês, eu conheço essa pessoa. Em primeiro lugar, eu vou começar assim, ó. Essa câmera aqui é a sua, então você pode falar com as pessoas na tarde. Legal. Boa tarde, pessoal. Aí. É muito legal estar aqui. É meu primeiro podcast e espero que não seja o último, né? Ah, não. E o Rubens é um cara muito legal e tá me dando essa oportunidade, né? Já que a gente está nesse mundo aí muito louco e todo mundo usando esse meio que é a internet, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Bom, em primeiro lugar, que você já começou dizendo assim, tomara que não seja justo. Pelo contrário, esse aqui é um primeiro de muitos que você vai fazer, porque olha, eu te conheço já, o quê? Há uns 5 anos que a gente se conhece? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos 5 anos. Não, na realidade é verdade. A gente se conhece desde que inaugurou o Brazucas. Tem 2 anos. 2 anos, verdade. Mas parece uma eternidade, né? Porque a gente tem tanta afinidade que, nossa... E aí o que me chamou sempre a atenção é que assim, todos os petiscos que são petiscos, pratos, porque aqui tem uma variedade muito grande, né?
Tem entradinha, tem burrata temperada, ao pesto e etc. E isso me chamou a atenção porque, assim, os sabores são muito particulares. E você utiliza lá tomilho, utiliza uma série de coisas que eu nunca tinha escutado falar. Então eu queria que você começasse dizendo um pouquinho pra gente, assim, para todo mundo que está nos assistindo, de onde vem essa origem gastronômica, desses sabores? Como é que você começou sua carreira trabalhando com gastronomia? Então, na realidade é assim. Desde pequena, eu sempre vi minha família cozinhando. É uma família numerosa, né? Tios, tal. Meu pai cozinhava muito bem, até melhor que a minha mãe, né? Minha mãe fazia arroz com cenoura, uns toletão de cenoura, tal. E meu pai todo já naquela época, eu tinha o quê? Uns 12, 13 anos. Meu pai já cozinhava, já fazia comida árabe, fazia tabule, sabe? Na trouxinha de alface e tal. Como eu sou da Baixada Santista, eu nasci em São Vicente, né? Então eu sou calunga. Olha que legal. E a gente trabalhava, comia muito frutos do mar, peixe, essas coisas. Meu pai fazia muita ostra. Então, tias cozinhando. Então, o que aconteceu? Eu acabei, a gente indo para essa mesma área, levando pro pessoal. Então, você Uhum. cozinha em casa, você usa a mesma coisa, tal. Numa época na minha vida, na realidade, eu trabalhei num lugar onde eu vendia armas. Eu vendia arma, vendia colete, tudo dentro de uma cooperativa da Polícia Militar. E quando veio o plebiscito, né, que o presidente atual, na época, teve o plebiscito, então acabaram com o porte de arma. Então, na realidade, a empresa era em Mogi, achou melhor que acabar com o escritório. Uhum. Em Santos, isso. Aí o que aconteceu? Eu fui trabalhar numa escola e com essa grana eu fui fazer marmita e marmitex. Então montei dentro da minha casa uma empresa de marmita e marmitex. Eu cozinhava, eu captava os clientes e eu entregava. Era uma loucura. Mas você vendia efetivamente para as pessoas o marmitex que você fabricava em Sim, casa. sim, efetivamente. Aí o que acontecia? Eu fazia uma venda, uma pré-venda. Então eu estava sempre captando, fazia as vendas mensais, mas chegava e já ligava e já contatava, ó, amanhã é tal, prato, tal, tal, vai, vai. Foi indo assim, tá? Até que acabou. Acabou, aí eu prestei um concurso na Prefeitura de Santos e entrei para merendeira. Na realidade, em 2013, eu mudei para São Paulo. Mudei para São Paulo. Eu achava que eu conhecia bastante coisa na área gastronômica, porque depois desse meu trabalho com Marmitex, eu fui trabalhar numa cozinha industrial. Cozinha Uhum. industrial, pesada, 12 horas, era 12 por Mas na 36. cozinha industrial você trabalhava como líder, chefe, ou você era ajudante lá? Na realidade, era assim, eram duas pessoas que trabalhavam. Então, eu era a cozinheira, tipo, caí mesmo de paraquedas, né? É. Então, era assim, uma cozinha super organizada para era uma cozinha de 12 horas, eu entrava às 7, saía às 7 da noite e toda hora os funcionários estavam comendo, entendeu? Aham. Mais de 1.500 funcionários você fazendo esse tipo de comida. E todo dia era um cardápio diferente. Quantas refeições que você fabricava por dia? Mais ou menos, põe aí o dobro, vai, umas 3.000 refeições por dia. Caramba. Assim, porque eram os funcionários, eram os visitantes, era dentro de um supermercado. Entendeu? Então era uma alta rotatividade, né? E aí foi quando eu prestei o concurso, passei, mas em 2013 eu vim para São Paulo e aqui foi o divisor de águas entre eu conhecer a verdadeira gastronomia, a coisa contemporânea,
onde você pode brincar com as ervas, com todos os temperos. Ah, que Desculpem, gente, mas quem usa quitano, pó artificial, eu sou totalmente contrária, não tenho nada. Quem usa, usa. Eu não gosto de usar nada artificial. Ah, tá. Esses em Não, pozinho. Ana Maria Braga, Endo Guedes. Aqueles Não, pozinhos, esses daí você não não, utiliza. Que não são utilizo. são Industrializado, né? Muito tempero. sódio, atrapalha até, de uma certa forma, no sabor da comida, né? É que eu acho que, assim, esses produtos foram inventados basicamente para você poder ganhar tempo, né? Sim, Porque daí, assim, você quer fazer uma refeição, mas você não quer desprender muito tempo para poder criar um prato. sim. Então, efetivamente, a pessoa vai lá e pega um tablete, joga lá para fazer um feijão. É, Aí ela vai lá e mistura o pozinho também para dar um sabor, um realce no sabor. Tem até um corante, né? Não sei se parece coloral, né? Tem umas é. coisinhas ali. Mas realmente ele tem uma concentração de sódio muito grande, né? Sim, mas se você parar para pensar, por exemplo, você pode fazer o seu caldo de carne, você pode fazer o seu caldo de frango, você pode usar esses temperos com ervas naturais e tudo mais, É isso que entendeu? eu acho fascinante, porque É. assim, você poder pegar folha de não sei o que, aí você vai lá e pica, pega uma salsinha, um coentro e etc. Eu vejo de vez em quando você fabricando ali, né, produzindo a comida, as refeições e os pratos, né? Porque assim, o que me chama bastante atenção é o dinamismo, porque uma hora você tem um pedido de um prato e tem um outro pedido do prato. Então, assim, você tem que fazer num curto espaço de tempo e você prepara na hora, né? Sim. Como é que você pegou essa experiência, assim, de... Então, essa experiência eu peguei aqui em São Paulo, trabalhando num restaurante que é aqui no bairro que a gente está na Vila Mascote, tá? Sim, sim. O Brazucas, ele tá na Vila Mascote, na Avenida Damasceno Vieira, 751. Isso. Então, eu peguei aqui mesmo e eu tive dois grandes professores quando eu vim para São Paulo, que foi a Gabi Lazurri e o... Ai, caramba. Nossa, eu esqueci dele, não posso. O É. Ângelo Marzon, que assim, foram não, olha, sensacional. Tipo, era um restaurante por quilo, mas eles formados em gastronomia, e foi aí que o Ângelo não usava nada artificial, e os toques, né, e as coisas, tipo, um exemplo que eu vou te dar, ele sempre, porque em um restaurante, às vezes é uma alta rotatividade de funcionários, né, não é Sim, todo sim. mundo que fica, não é todo mundo que gosta, acha que é uma coisa e tal, e aí ele sempre falava, fouet para bater e... Nossa, eu tô com a minha cabeça, mano. Hoje está, não, tá Não, maravilhosa, mas o chinois para coar. Então, ele sempre ensinava a gente, o corpo dele era todo tatuado de ervas. Ó, esse aqui é tomilho, esse aqui é manjericão. caramba. Ele tinha um porco tatuado. Ó, essa parte aqui, quer dizer, o cara é sensacional. Gabi é uma pessoa assim com uma visão para frente. Então ela Você me tem contato ensinou. com eles até hoje? Tenho até hoje. Eles já vieram te prestigiar também para... Já vieram e ela tem um lance também em São Caetano que eu ainda tô para ir lá, tal. O Ângelo também tem um restaurante em São Bernardo, tal. Eles seguiram uma vida assim para eles, né? Não Ah, trabalhar mais com outras pessoas, tá, de não ter ser um negócio funcionário, um próprio. negócio próprio, é. Abrir um bistrozinho e Sim, tal e tal, né? Então, com eles, eu aprendi muita coisa e já gostava. Então, e engraçado que na minha vida gastronômica, eu sempre fui para o lado da comida fria. Não é fazer uma salada de tomate e de alface. Tá. Não, ali eu aprendi os molhos, a, toda a comida árabe, a mexicana, o ceviche, todas as pegadas que tem. Porque assim, você tem que se remeter que nem numa comida árabe que você vai fazer alguma coisa, você vai colocar um tempero, por exemplo, vai, é, um tempero artificial. Tá. Naquele tempo, você tem que se remeter ali, naquele tempo, eles usavam esse tipo de tempero, né?
Então ali foi onde eu fui É a recebendo. referência que você tem, por exemplo. É, Óbvio que ele não ia pegar e ir lá no supermercado para comprar uma caixinha não com. tinha, né? A mesma coisa você usar o creme de leite num risoto. Desculpa, gente, se alguém faz isso, mas não é o certo, né? Você tem que seguir. Eu sigo a intuição na minha cozinha e a receita, entendeu? Tá, e fala uma coisa, essa tentativa de acerto e erro, quando você faz um prato, você oferece para as pessoas e você pega ali, porque para nós que cozinhamos em casa de maneira assim, bem particular mesmo, para a família, né? Eu de vez em quando vou lá, pego o meu prato, faço alguma coisa, uma carne, um assado. E na hora que você o coloca na mesa, você fala, não ficou bom. Aí você fala, pô, fiquei 3 horas de pé aqui para não falar que não ficou bom. Mas também assim, você também quer sinceridade, mas também não quer tanta sinceridade, né? Porque senão você fica ali. No seu caso, como você já trabalha profissionalmente, né? O que eu falo assim, tem gente que é profissional vindo do estudo, porque foi estudar, fez um curso X, ganhou uma certificação, e tem profissionais que aprenderam na raça, na prática. Você está nessa Eu categoria. tô nessa categoria. Inclusive, o que me chamou a atenção foi porque recentemente nós tivemos a visita da Raquel Alzier, que veio aqui do programa Giro da Gastronomia. Um beijo, Raquel, se estiver nos assistindo. Grande amiga. Grande Nossa, ela figuraça. É. Ela esteve aqui no Brazucas fazendo uma matéria, né, gravando um programa. Entrevistou você. Sim. E o que me chamou a atenção é a sua desenvoltura, porque falei, a André vai ficar vai ficar acanhada, vai ficar com vergonha de falar no microfone. Não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário. Você chegou lá e deu um espetáculo, catou o microfone, foi muito legal, falou, contou a história e falou de maneira pausada, que as pessoas entenderam. E outras pessoas que assistiram me deram um feedback dizendo assim, nossa, a Andrea, ela é um amor. O engraçado que é assim, a Andrea, para quem não conhece a Andrea, aliás, vocês têm que vir aqui no Brazucas. É verdade. Venham aqui no Brazucas, porque vocês vão conhecer a Andrea pessoalmente. Ela tem um jeito bem particular de conversar e etc. Que ela, lógico, tá comedida, né? Até porque o programa vai para televisão. Mas assim, a Andrea, ela conquista pelo jeito de ser. Então, assim, eu convido a vocês virem realmente no Brazucas, experimentar os pratos gastronômicos, esse passeio de sabores, todos feitos e criados aqui pela Andrea. Continuando, vamos lá. Desculpa, pode falar. Então, quando eu recebi o convite do Marcelo para vir trabalhar no Brazucas, né? O Marcelo foi o meu cliente de um restaurante que eu trabalhei. Ele almoçava lá todo dia e eu ouvi uma sintonia, né, de pessoa, né? E aí, um dia ele estava abrindo aqui o Brazucas e me chamou. Então, aqui foi também um grande desafio, porque foi criado todo o cardápio em cima do meu conhecimento. Deu frio na barriga? Deu frio na barriga e outra coisa. E tinha coisa também que, de repente, não, eu vou meter as caras e eu vou fazer. Mas você chegou a olhar a receita de algum prato específico para poder se inspirar ou até para você pegar parte daquele conjunto de ingredientes para criar um prato? A proposta do Brazucas era o risoto, que obviamente já sabia fazer, os pestos que vêm da minha origem de comida fria, né? Os pestos, os confis, do pãozinho. Pãozinho maravilhoso. O pão, a burrata e as brusquetas. As brusquetas também foi tudo pensado através Aliás, vamos falar do meu das conhecimento. Brusquetas. Então vamos lá, vou te cortar porque assim, como um cardápio extenso, lógico, tem coisa que acabou saindo fora do cardápio. Sim, principalmente que mudava o cardápio, né? Cardápio de verão, cardápio de inverno, com as sopas no pão e tal. Não, entendeu? Então, e o que é legal que é assim, eu vi que não é uma particularidade só da Brazucas, mas todo bistrô, ele muda o cardápio de acordo com a estação do ano. Sim. Né? Ou as estações, porque fica mais ou menos estações transitórias, outono,
para o inverno e primavera para o verão. Então o que acontece? Você pega a primavera, você está um pouquinho do frio, mas indo mais para o quente. O outono você sai do quente, que a gente viu aí como que foi o verão agora, e você começa a entrar no frio. Então durante o dia muito calor e à noite um pouquinho mais frio. E o que é legal da proposta do Brazucas é que tem lareira, além de ter a lareira, tem mantinha, Sim. os vinhos, e junta com os pratos que você faz. Sim. É maravilhoso. Então, porque esses pratos, eles foram todos pensados para harmonizar com os vinhos que tem aqui na casa, que são vinhos nacionais, né? Até a última proposta que teve aqui foi um dos vinhos nordestinos, né? E foi feito todo um cardápio virado para harmonizar com os vinhos que foi apresentado para a gente, que hoje vende aqui no Brazucas, né? Sim, sim. E quando você soube qual eram os vinhos, o Marcelo te sinalizava, olha, vai ter um vinho assim, vai ter um vinho assado, tal, não sei o quê, para você poder pensar nesse prato, como é que funcionava esse processo? Sim, porque foi feito esse processo em relação à entrada, prato principal e sobremesa. Aí o que acontece? Na minha folga de segunda-feira, me jogaram essa bomba. E aí eu fiquei matutando. Já me jogaram os vinhos, né? O vinho branco, o tinto e o de sobremesa, né? Na realidade, abriu com espumante, o vinho branco, o tinto e o vinho de sobremesa. Como era remetido pro vinho do Nordeste, daquela região, Pernambuco, Bahia, tal, ali eu já sinalizei com vatapá, com acarajé, baião de dois, tal. A sobremesa eu fiz um sorvete de queijo com uma redução de goiabada no vinho tinto. Então, tudo aqui no Brazucas, eu uso muito na finalização os vinhos para dar o sabor na comida também. Eu vi, inclusive eu vi uma garrafa, gente, que é desse tamanho, assim, que ela tem lá na cozinha. E não é sangue de boa, não. É vinho bom mesmo, né? Um vinho de qualidade para você poder fazer as finalizações dos pratos. Eu uso muito o Malbec, né? E o Sauvignon, que é o que eu uso bastante para cozinhar. Porque tem o branco, eu uso muito para risoto, a pera que eu faço pro risoto ou para brusqueta também é com vinho branco. Então, vindo aqui pro Brazucas também foi um grande aprendizado. Né? Foi muito. Eu tô vendo que você tá dominando os vinhos, você vira uma sommelier agora. Você fala, Merlot, porque Não, é engraçado assim, se aparece algum cliente e tal, e eu tô no meio do caminho, que eu sou muito bem enxerida, eu acabo induzindo eles a tomar o vinho que eu gosto. Então eu induzo. Mas é aquela história também. O que eu sei, então, né? E o que eu gosto. Mas o que você gosta e você acha que é bom, tudo que é bom e a gente quer oferecer para as pessoas bacanas, a gente oferece o que é de melhor. Né? O que acontece? Se você come algum prato que você fala, não gostei, você não vai chegar para a pessoa e falar, come esse prato, porque é horrível. Não existe isso, né? A gente só indica alguma coisa se ela for boa. Sim. Então, assim, com certeza a indicação desse vinho deve ser muito bom, porque você... Primeiro que você tem um paladar bem aguçado para você poder dizer, olha, ficou numa textura legal, não ficou uma textura legal, e eu vi você se preocupando principalmente com a configuração do prato, a montagem do prato. Sim. Aí você falou para mim que a montagem do prato é tão quanto importante o sabor do prato. E aí isso me chamou a atenção. E você faz as montagens exatamente como um chefe de cozinha. Então, inclusive, hoje você é chamada de chefe Andréia, né? Ganhou o título, tendo a experiência. Inclusive, tá de domo, né? Ganhou o domo da Raquel. Da Raquel, do Giro, do Giro, né? E do Avental e Companhia, né? Foi um presente que eu ganhei e eu amei, né? Nossa, mas você ficou estilosa demais. Eu falei, olha, isso é que é estilo. E olha... Ela já trabalhava de doma, tá? Então, você vai falar, ela tem os dela também, mas essa daí ela ganhou, essa daí é de elite, isso aí é pra informatura. É pra sair e dar uma volta em outros restaurantes. Exatamente. Chega lá e fala, nossa, tem uma chefe de cozinha aqui e tal. E me fala uma coisa,
Quando você vai fazer a configuração do prato, você estuda a maneira de disponibilizar esse prato para o cliente? Como é que você chega em relação a cores e formatos? Como é que você chega à montagem do prato, depois dele pronto, que você chegou no sabor que você queria? Olha, na realidade tudo isso acontece com o feeling, né? A experiência que tem e, mano, sai da minha cabeça. Nossa, mas ele fica perfeito. Não, porque assim, sabe Eu, aquelas eu- decorações que o pessoal dá uma chuchada no prato? sim, Vai lá e pega, por exemplo, parece que pega cobertura de chocolate e faz assim no sim, prato, aí vai sim. lá e coloca as cores. E os seus são todos decorados. São todos decorados e assim, eu não fiz nenhum tipo de curso, Uhum. mas obviamente eu tenho muitos livros em casa, ganhei alguns, comprei outros, comida francesa, que a comida francesa é a base de tudo, né? Se você parar para pensar, ela é a base da gastronomia. É mesmo. Inclusive tem uma escola do Senac, que é um curso para chefe de cozinha, inclusive, né, que trabalha em gastronomia, várias funções que trabalham em gastronomia, ajudante de cozinha, etc., que é uma escola do Senac, que fica em Águas de São Pedro. Não sei se você Eu ouviu falar. conheço, sim. O hotel, o É, grande hotel sim. lá, que, nossa, eu fui muito na infância. Aham. E aí eu chegava lá e era realmente uma comida francesa, porque tudo é molhado. Tudo é comida com creme, Tem que ter acidez e molho. acidez e molho. Mas você sabe que é uma questão de gosto. Eu, por exemplo, particularmente, eu não gosto de comer uma comida seca com arroz. Eu gosto de um prato molhado. Eu também Sim, gosto de caldo. sim. Eu, Eu eu também. reclamo muito disso em casa, assim, por exemplo, quando tem um frango assado com arroz branco. Nossa, Não, gente, você fala, que graça que tem isso? Não tem molho, não tem nada. Eu prefiro ir lá e fazer um molhinho de tomate para você poder jogar e dar aquela chuchadinha lá com arroz e fazer aquela mistureba. Mas eu acho mais gostoso você ter uma comida com uma textura mais, vamos dizer, mais úmida do que seca. Não gosto. Sim, mas você sabe que, por exemplo, você vai fazer um frango assado, uma sobrecoxa, Aham. né? Que é gostoso e tal. E ali, na preparação, naquele vinagre que você fez naquele frango, ele vai para o forno. Tá. Quando ele assou, você não pode deixar ele também esturricar. Você vai limpar aquela forma, vai para a frigideira, põe um vinhozinho, faz uma redução, coa e Olha, já virou um essa, molho. essa dica é boa, eu nunca E fiz já isso virou um não. molho para você colocar por cima da sua sobrecoxa super dourada, assada, bonita. Sim, sim. Entendeu? Até porque o que acontece? Muitas vezes você vai fazer frango assado, né? A proposta do frango assado, a pessoa joga lá no forno, não fica indo lá para olhar o frango, e na hora que ela tira e coloca o garfo e a faca, ele faz puf, tá seco. Na hora que você tira, parece uma pururu. Não Nossa, precisa mais que comer. porco. Agora, já aconteceu de você desenhar pratos que você experimentou e falou, não faço mais? Já. É. Como foi a sensação? Assim? Horrível. É horrível. É, Você queria porque, chegar num objetivo. porque você tem todo o mise en place, você tem toda a preparação para você chegar naquele prato E aí, na hora que você meu, fez, você falou. E pior é que assim, condena o prato inteiro, porque o gosto não deve ficar bom, né? Condena sim, todos os ingredientes ao não, é uma lixo. decepção total geral, né? Então, mas é muito engraçado essa primeira experiência que eu tive num restaurante grande. Essa minha chefe da minha época, que foi a Gabi, eu tava cortando vagem, picotandinho assim na mão, sabe? Ela virou para mim e falou assim: use a tábua. Você não é uma cozinheira doméstica, você está num restaurante. Olha. Então, ok, chefe. Isso. Hoje eu faço tudo na tábua, eu não consigo fazer nada que não tenha que cortar na Vem um tábua. pouquinho só mais pra frente para ficar Né? perto do microfone, senão eles não Valeu. escutam, gente. Vamos. Aí nada que eu consiga não trabalhar numa tábua de corte. Você se acostumou a Me trabalhar acostumei. por conta Tem que ter. Tem que E ter. não essas tábuas de vidro. E Tábuas de questões de corte. ferramentas da cozinha.
por exemplo, para fazer uma cebola que é aquela raspadinha, ou é para poder raspar a batata e etc. E aí tem gente que fala, pô, não tem. Muitas vezes alguém está em casa e vira e fala assim: você tem ralador? Não, não tenho. Ah, você tem um cortador? Não, não tem. Aí a pessoa vai na faca mesmo para tentar fazer. Dá certo ou não dá certo? Tem que ter a ferramenta correta para poder fazer aquele prato. Algumas coisas sim, outras você improvisa. Por exemplo, se você quer fazer uma batata palha, Aham. na faca dá para fazer. Necessariamente você não precisa ralar ela. Nossa, batata palha dá para fazer na Dá, faca? dá. Se eu for começar hoje, eu termino daqui 50 Não, porque anos. você vai cortar a batata. Você tem que ter primeiro uma faca super bem afiada, Tá. né? Então você vai laminar essa batata. Você vai laminar, laminar, laminar. Junta tudo, E dá aquela fatiadinha. fatia bem fininho. Joga Frigideira. na fritadeira, ou num óleo bem quente, né? E ela vai ficar batatas palhas longas, mas são batatas palhas. Olha que barato. Mas você sabe que eu acho engraçado que assim, muitas vezes quando você vai ver uma receita, tá escrito assim, cozinhe a 120 graus. Aí você vira e fala assim, engraçado, quando você vai olhar no fogão, ele tá assim, de 80 a 140, que não sei o quê. Você não tem a medida precisa para você poder colocar a 120 graus. Porque assim, vocês que são profissionais da cozinha, e eu vejo isso, principalmente que você utiliza a fritadeira, que nem você agora foi citar aí a coisa, você fala, a frigideira, mas você primeiro falou fritadeira, é que você está acostumado com as ferramentas que são ferramentas para uma cozinha que é profissional, Sim. né? E aí o que acontece? Muitas vezes você não dispõe disso em casa. Dificilmente uma pessoa tem uma fritadeira em casa, né? Que daí você bota aquela quantidade de óleo excessivo, Sim. e aí você vai lá e gira lá o seletor e fica esperando ela atingir o volume máximo, porque apaga uma luz dizendo assim, ou acende uma luz dizendo, Sim. atingiu a temperatura. Aí você Sim. fala, agora eu posso começar a trabalhar. Então o que acontece? Os pratos eles não ganham aquela forma ou aquela textura muitas vezes em casa, justamente pela ausência desses equipamentos. De saber do. Mas aí às vezes o que você pode trabalhar? Você pode trabalhar com um termômetro. Existem esses termômetros hoje que você trabalha, você tem na sua casa, tal, você vai lá, mede a temperatura, tal. Agora veja bem, a minha avó era sensacional. Até o ovo frito dela era uma coisa Era um sabor diferente. Putz, espetacular. E a minha avó era muito engraçada, meu. Olha, naquela época, a minha avó já fazia aquela receita do frango com maionese e creme de cebola, lembra? Lembro. Frango com maionese, creme de cebola. Mano, fantástico. Então minha avó tinha um tacho enorme, um monte de óleo. Era onde ela fritava o ovo. E cada vez que ela fritava o olho, ela mergulhava o dedo. No final, bom, ela cozinhava para um monte de gente, né? Na realidade, eu morava com a minha avó, né? Meus 5 irmãos, minha mãe, meu pai e minha avó. Era viúva, né? Então, no final do almoço, ela já estava com uma bandana de... Meu, minha avó era uma figura, mas cozinhava, nossa, Mas excepcionalmente. você sabe que você falando isso, você me faz passear um pouco no passado, e no passado bem distante, que eu era adolescente, né? E aí eu lembro da minha mãe cozinhando, a minha mãe é viva, graças a Deus, e aí o que acontece? A minha mãe, ela cozinhava, mas ela tinha um jeito diferente de fazer porque utilizava outros recursos. Por exemplo, hoje você vai fazer alguma coisa, o pessoal dá uma chuchada lá de azeite, que não pode fritar o azeite verde, tem que ser Sim. do selo vermelho. É. Tem gente que compra azeite de oliva, verde, vai lá e bota na panela para poder fritar. Sim. Tudo bem que não deixe em tanto tempo em alta temperatura, porque o objetivo é fritar um bife ou alguma coisa ali. Mas na época da minha mãe, ela usava muita banha. Então ela comprava no supermercado, via um pote de banha, e aí ia fazer feijão, usava banha. Sim. E isso é da minha avó também. É. Então, assim, fazer um feijão, usava banha. Aí ia fritar um bife, usava banha. Aí ia fritar usava banha. E outra, fritava, você tirava o bife ou qualquer coisa, lá, o ovo, você tirava a frigideira e não lavava, você colocava ela direto no forno. Depois de você utilizar por uma semana, minha mãe falava assim, acho que esse negócio já está velho, tem que lavar. Mas o sabor
era uma coisa de outro mundo, era impecável. Hoje a gente vira e fala assim, não, usou a frigideira, já bota a frigideira para Sim, lavar, o óleo você não pode jogar na pia, né, sim, porque contamina a água, então você tem que ir lá e colocar na bombona para dispensar lá, para sim. fazer a reciclagem. Mas o que eu acho interessante é que assim, são coisas que a gente ouvia no passado assim, isso aí dá câncer, isso daí faz mal para a saúde. E não era verdade, porque assim, senão eu já estaria em outro Não, mundo eu já faz estava tempo, todo né? mundo, né, na realidade, né? Porque você veja bem, eu uso a banha hoje num seguinte momento para fazer o torresmo. Ah, Aquele torresmo que foi feito, separa ele a banha, ponho num lugar e aí ela endurece, certo? Vai para a geladeira. aham. Para refritar o torresmo. Mas hoje, pô, tem, tem coisas que duram, né? Mas hoje você já com todo essa coisa da vigilância sanitária, com toda essa preocupação que você tem, que você está vendendo um alimento. Sim, Então, uma é responsabilidade enorme, uma né? grande responsabilidade. Antigamente, avós ou nossas mães faziam coisas que, meu, se parar para pensar, nós estamos vivos. Exatamente, Mas quando a partir do momento que você trabalha vendendo o alimento, aí é diferente. nossa, é muito diferente. Tanto é que você tem que ter um curso, você tem que ter a nutricionista, você tem um curso de boas práticas e maneiras, como você usar, lavar a mão, as tábuas certas, o que, entendeu? Para quê? Para que seu cliente não passe mal e nunca Sim. mais volte, né? E é muito complexo. Agora tem uma outra coisa que eu queria te perguntar, eu assisti isso acontecendo com uma pessoa que eu trabalhei, era o diretor de uma empresa, e aí nós fomos num restaurante que tinha um chefe de cozinha. E aí o chefe foi servir um peixe, né? Eu não vou falar o nome do santo, mas contar um milagre. Ele serviu um peixe, e na hora que ele colocou o peixe na mesa, tinha o galeteiro, né? Azeite e tal, não sei o que. Aí ele pegou e começou a colocar as coisas. O chefe veio gritando com ele: Você tá maluco? O que você tá fazendo com o meu prato? Mas falando alto. E aí ele pegou e ficou constrangido, né? O restaurante todo. Ah, aí ele ficou constrangido. Por que que ele ficou constrangido? Porque ele estava com várias pessoas do departamento e o chefe se posicionou de uma maneira muito agressiva. Eu entendo o lado do chefe, mas também entendo o lado do cliente. Porque a questão é, o prato é meu, estou pagando pelo prato, quero comer o prato da maneira como eu quiser. Do lado do chefe de cozinha eu estudei pra caramba para montar esse prato, para que você pudesse ter uma explosão de sabores para você degustar o meu prato e você está estragando o meu prato colocando condimentos, mais informação dentro da proposta de informações que ele criou. Como é que você enxerga isso? Você se incomoda, por exemplo, se você faz um prato e esse prato é levado até a mesa ali do Brazucas e você vê que a pessoa, por exemplo, está colocando mais sal ou a pessoa está colocando pimenta que vai alterar o sabor do prato? Como que você se sente quando você vê isso acontecer? Olha, eu acho normal, porque veja bem, o cliente, assim, ele faz do jeito que ele quiser. Se ele quiser chuchar um pão no risoto que ele acha que é legal, ele vai fazer isso. Uhum. Agora, aqui no Brazucas, a gente já direciona, é mais fácil que esse chefe viesse e conversasse com o cliente, olha, coloca isso, coloca aquilo. Uhum. Aqui a gente tem até uma degustação com azeites também, pratos que vão pimenta, então a gente já encaminha. É importante falar sobre essa degustação de azeites para as pessoas entenderem. O que é essa harmonização, né? Que você fala de degustação, mas harmonização, porque existem vários tipos de azeite, né? Sim, Aqui, inclusive, é comercializado esses azeites. sim, E você utiliza exatamente esses azeites para poder fazer os pratos. sim. Quais são os tipos de azeite que você tem aqui hoje? Aqui tem, olha, nós temos desde o azeite de cardamomo, Hum, alho negro, pesto, frutos do mar e Trufado. trufado, defumado. Então, para cada prato, porque veja bem, o azeite é uma coisa que eu aprendi aqui.
com a Kátia, que é a fornecedora desses azeites. O azeite ele pode tanto livrar a cara de um prato salgado, como, como Você ele pode recupera? recupera, como ele pode salgar, dar um tempero a mais para um prato que Pode está carregar mais o no tempero. sal, principalmente no sal, né? Porque a comida, ela é basicamente o sal, ele não é para salgar uma comida, ele é para realçar o sabor, como a pimenta do reino, o sal, É porque as pessoas falam assim. ervas, essas coisas assim. Muitas vezes as pessoas falam assim: ah, eu fiquei internado no hospital e fiquei comendo aquela comida sem sal. Essa é Justo. a frase, né? Porque precisa que seja sem sal. Mas veja bem, então o que acontece? Quando eu faço os pratos e levo, eu já instruo o garçom ou a garçonete olha, leva o azeite tal. Ou então, às vezes, eu mesmo vou até a mesa, porque eu gosto de ficar conversando, né? E ficar Aliás, falando. pessoal, é bom vocês saberem que é assim. A Andrea, ela é maravilhosa, mas eu já vi, quando alguém faz alguma coisa errada na equipe dela ali, ela dá uma bronca na hora. Ela fala: opa, ó, minha cozinha, o que você Porque eu não quer? quero queimar meu trampo, né? Exato. Pô, aí quem fica mal é quem tá na cozinha, né? E outra, é uma responsabilidade muito grande, porque as pessoas acham que é assim, é só colher louros, né? Então ontem, por exemplo, eu estava aqui e aí eu vi as pessoas te chamando para você ir lá falar a respeito do prato, Sim, porque queria conhecer a chefe da sim, cozinha, porque a gente está vivendo um momento super bacana que é o comida de boteco, né? sim. E Nossa. aí você criou um prato que eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente do que foi, como que você imaginou esse prato, que é um prato completamente diferente, né? É. Então, Na realidade, eu queria usar um clássico, né, da comida brasileira, e aí eu pensei no vaca atolada. que é um prato E eu, mineiro, né? menina, eu tava naquela, e uma pressão, Andréia, pensa, eu quero entrar, eu quero fazer, vamos fazer o comida de boteco, vamos, tá bom. Aí eu pensava em nada, um dia eu fui tomar banho, estava vindo trabalhar, veio O Eureka. a vaca atolada. Porra, vamos fazer uma vaca atolada, né? Que é uma Mas coisa mais brasileira que isso. isso que eu tenho uma curiosidade. Já tive no Murruga, inclusive, você conhece o Murruga? Sim, Murruga já esteve aqui na sim. primeira temporada, É, trouxe o punheta de bacalhau, prato é, top. é. E aí eu perguntei pra ele, porque ele é campeão de comida de boteco, né? Ele teve a graça de ser contemplado como campeão e ele tem, se eu não me engano, duas posições como quinto lugar. Na época eram poucos bares, né? Então a coisa. Lógico, não estou desmerecendo o prato dele, mas. Acho que tinha na época, acho que 60 ou Não, 80 bares, acho que que sim. ainda assim É, não é para qualquer um não ser é para. campeão, Sim, né? E é uma coisa que ele falou, eu achei fantástico, que campeão é campeão. é, Você ganhou a Fórmula 1 lá atrás, tinha 10 carros, você foi você é campeão. campeão. Porque a tecnologia é muito grande. Outra, todo mundo, chefes, os bistrôs, bares e etc., botecos, principalmente que a proposta é mais boteco. Boteco antigamente era visto como uma coisa marginalizada. Sim. Você fala, vou no boteco. Pô, o cara não sai do boteco, que não sei o que. Ficar comendo aquele ovo colorido. Ovo colorido. Aí o cara falava, pô, me vê aí esse quibe. O cara falava, não, não é quibe, é ovo cozido. Show, mosca, show. Meu, aquela linguiça no. Aquela salsicha Pô, mas tinha cada boteco com. E o pernil. Pô, pernil, né? eu Graal adoro. tem, né? Nossa, eu ainda tomava aquela caçulinha, aquela cervejinha, lembra da Brahma? Tem, né? Que era aquela Que era pequenininha. Nossa, bujudinha, que nem Bujudinha, eu, assim. Baixinha e bujudinha. E, nossa, com um belo sanduíche de pernil. Nossa, Eu amo pernil. Então, Mano. e isso que você está falando, o que aconteceu? Com o passar do tempo, se glamorizou a questão de boteco. Hoje, boteco é sinônimo de coisa chique, Sim. né? De coisa bem feita. Tem boteco que só faz bolovo, que é uma delícia também, né? Exato. Bolovo. Pô, uma delícia. E outra, bolinho de carne bem temperadinho, Sim, né? Que é vários croquetes. né? Então, tem gente que tem uma proposta. Uma vez eu fui num boteco bem bacana e visualmente a proposta deles era bem convidativa.
E quando eu cheguei lá, eles tinham um bolinho que era um bolinho um pouco mais comprido, só que quando você quebrava no meio assim, você conseguia enxergar todos os temperos, mas todos os temperos mesmo assim, todas as especiarias que eles utilizavam, folhas, folhagens, né, de tempero, tudo picadinho assim, então tava tudo ali misturadinho. Você comia uma delícia, uma delícia, uma delícia. Com a pimenta da casa, porque era uma casa com uma proposta mineira, né, que a gente Tá. falava, vamos no restaurante mineiro, na verdade era um Ah, botecão, aham. entendeu? E hoje tá, glamourizou isso, né? Então, boteco hoje é sinônimo de um lugar requintado, É, né? Com petiscos com sabores é. maravilhosos. Aí a minha pergunta é a seguinte: eu perguntei isso para o Muruga se ele ficava testando pratos diferentes. E ele falou que não, ele pega uma proposta e ele vai aprimorando essa proposta, dentro dessa proposta, a combinação de sabores até chegar no prato final e ele fala, vai embora. Porque ele virou e falou o seguinte: eu não ofereço os pratos para as pessoas experimentarem antes, para dizer em relação ao sabor, porque fica sempre aquela expectativa. Para ele é pior, né? Porque eu falo, virou campeão, todo mundo quer saber. E aí, campeão, qual é a proposta desse É ano? uma responsabilidade, Isso é né, irmão? cobrado, É. isso é cobrado. Então ele falou, qual que é a proposta? Porque daí o que acontece? Se não ganha, fala, não deu, hein? Desse ano não deu, hein? Então falava, primeiro então foi sorte de principiante, que não tem nada a ver com sorte de principiante. Né? Existe uma bancada, um júri, está sentindo isso na pele agora, né? Por saber que as pessoas veem, como elas É, têm que se portar. Não sim. pode pegar nem o voto dela na mão para Não, colocar na não. urna, ela tem que levantar da mesa, ir lá e Sim. colocar na É. urna e etc. E aí o que que acontece? A minha pergunta é: você chegou a criar mais pratos ou você já botou também essa linha de falar vaca atolada? Vamos fazer alguma coisa com vaca atolada? Não, veja bem, a ideia foi, vou fazer alguma coisa com vaca atolada. Ah, tá. A vaca atolada era a proposta. Era a proposta. Aí fizemos 4 tipos de pratos com a vaca atolada, virado para comida de boteco. Caramba! Então, nós fizemos um que era teta de vaca. Olha! Era até uma tetinha mesmo. É uma figura. Uma tetinha, recheadinha com a costela e tal. Ah, Dadinho de tapioca. E outras coisas tal. E aí, tinha essa pimenta biquinho, a pimenta cambuci, olhando pra mim, eu olhando pra ela, falei, vou rechear isso aqui. Pá, recheei e tal, fiz a bolinha e tal. Aí houve uma votação aqui dentro interna, tá? E ganhou esse que tá disputando aí o que tá Comida de disputando. Boteco. Porque o que eu achei interessante é que ele tem um formato, você usa o talo da pimenta, né, da cambuci, e fica parecendo uma pera, né? Na realidade, entre você fazer e você Bem fazer um mais próximo do monte microfone. e Isso. você fazer um monte tem uma grande diferença. Você que tem que olhar as pimentas, uma do tamanho da outra e às vezes fica impossível. Então é uma grande, é uma pequena, tal, e a gente vai reformulando. Mas a ideia, sim, é um bolinho, era uma coxinha ou uma pera, conforme a gente vai moldando o bolinho. Mas é por causa da pimenta. O talinho é para dar o charme e saber que é de uma pimenta, entendeu? Mas você sabe que teve gente que veio experimentar, amigos meus que vieram experimentar e comeram o talo. Eu falei, gente, não é pra comer o talo, porque é o talo Não, da pimenta. eu vi um cara onde comeu o talo também. Falei, esse gosta de pimenta, Você hein? falou, isso aí gosta mesmo, uma E veja pimentinha bem, não é cambuci. uma pimenta, né? A pimenta cambuci é o É um, primo do pimentão. é um pimentão. É um pimentão. Ganha o nome de pimenta, é isso que eu ia É. falar. Porque assim, teve gente que veio aqui e isso me chamou a atenção. Teve amigos meus que vieram aqui na Brazucas para experimentar o prato essa semana, na semana passada, na semana passada. E virou e falou assim: eu não vou comer porque assim, eu não me dou muito bem com pimenta e eu tenho medo de ser muito ardida. Eu falei, não é ardido. A pimenta cambuci, ela é uma espécie de pimentão, Sim. onde ela não tem aquele amargo tão acentuado quanto um pimentão. Você não fica conversando tanto com ela, não é tão indigesto quanto o pimentão. Aham. Porque para você usar o pimentão, principalmente o verde,
você tem que limpar ele por dentro. Ele não vem ele não é branqueadinho, Sim. você tem que tirar aquela carne. Aquilo ali minha mãe me ensinou também, falou Então. assim, tira aquela capa branca, É a porque carne, aquilo ali deixa muito Sim. amargo a comida que você vai A fazer. pimenta dedo de moça, a mesma coisa. Você dá uma limpadinha nela para que ela dê sabor e não tanta ardência, entendeu? O branco é a ardência, É o que te deixa indigesto. dá o refluxo. É. Aí, mas que nem esse prato, ele é muito complexo. Ele é um prato complexo, porém saboroso. Pra você ver, eu ainda branqueio a cambuci. O branquear é jogar na água quente, depois vai para a água gelada, para ela perder essa ardencinha dela, essa indigestão, vai. Aham. Entendeu? Tanto é que você comeu e você não ficou conversando. Não, com... pelo contrário. É que assim, a porção, ela é tão generosa Sim, que você fica satisfeitíssimo com uma só, porque são 6 unidades, são 6. né? Ontem veio um casal com um filho, um adolescente, e pediram uma porção e depois repetiram. Ah, não, é porque Foram 12 bolinhos. Então, mas é que assim, você está falando de adolescente. 12 Quem tem filho bolinhos. adolescente em casa sabe como é que ela é uma taturana. Não, é uma cabra. e gostaram, né? Você veja bem, é uma coisa diferente, né? É uma coisa diferente, porque assim, super. você pega a pimentinha cambuci, você recheia ela com a costela desfiada. Essa costela, ela é cozida no vinho Merlot. Olha que legal. Entendeu? Por quê? A casa é de vinho, então essa costela ela é cozida no vinho Merlot também. Depois é retirado esse caldo é usado, como serviu o prato, para você brincar com o bolinho. Você chucha ele no caldo, ou abre o bolinho e joga o caldo em cima, entendeu? Que também vai ser aquela... É o que inclusive, para complementa... quem quer ver a foto do prato, é só acessar as redes sociais da brazucaswine.oficial, né? Que daí isso. tá lá a fotografia, É. né? Que diga-se de passagem, Tá é a lindo. minha agência que fez. Cada Uma um bela faz a foto. sua arte, Sim, né? Mas tá lá a foto do prato, e eu achei legal, porque são 6 unidades, vem a cumbuquinha, né? Um reservado de lado com o molho que você fez da costela separado. Sim. E mais a pimenta da casa. Sim. Nossa, aquilo ali, quando você abre e começa a colocar o E você molho veja da bem, costela... Rubens, independente, é óbvio, é a primeira vez que eu estou participando de uma comida de boteco, Aham. pela proposta da casa, que é uma casa bistrô, Aham. bar, vinhos. Que é um wine bar, né? É um wine bar, entendeu? Então, é o casamento perfeito. Um casamento perfeito e uma experiência assim que eu tô tendo muito legal, porque eu vou levar pra minha vida, meu. Verdade. O que a gente precisa pontuar aqui que é assim, lógico, tudo é um time. É um time que faz, por exemplo, você fala jogo de futebol, um time de futebol, é cada um fazendo o seu papel para que o time ganhe, né? Sim. Então tem o nome do time, o time ganha, né? Aqui é assim, é a Brazucas. O prato é da Brazucas, etc. Só que existe o mentor intelectual, né? Então o mentor intelectual aqui é a André. Foi ela que pensou nesse prato, da sua autoria. Hoje você está aqui, você assina por todos os pratos, Sim. né? E você inclusive faz essa harmonização junto com o Marcelo dos vinhos que as pessoas vão tomar. O Marcelo fala a respeito dos vinhos pelo conhecimento que ele tem. E traz essa proposta de vinhos brasileiros, né, de todas as serras, e você, pensando nisso, criou todos os pratos que possam ser harmonizados com esses vinhos. Então é o casamento perfeito, né? Sim. Né? Eu acho que assim, em termos de sabores, para quem gosta de... Porque assim, São Paulo é uma cidade super, hiper gastronômica. Você pode comer comida de qualquer lugar do planeta aqui em São Paulo. Você chega e fala, quero comer comida japonesa? Tem. Quero comer comida israelense? Tem. Se você falar, eu quero comer uma comida africana? Tem. Tem tailandesa. Eu estava vendo esses dias na televisão uma comida tailandesa, que não é você ir lá no bifezão lá do shopping e comer aquele monte de empanado, Sim, né? não. Então, assim, nós estamos falando de
comida mesmo com gastronomia, usando os temperos, Sim. as especiarias, comida indiana. Sim. Então, assim, aqui em São Paulo tem restaurantes que Não, funcionam de segunda a segunda, sim, né? tem comida japonesa que hoje gourmetizou muito. Eu conheço um chefe, ele até veio aqui provar nossa comida de boteco, O Vacambuci, o Vakambushi. Ele faz uma comida japonesa virada muito pro contemporâneo. Ele usa trufas, ele usa muito pesto, ele usa muito azeite. Então é uma coisa bem legal, né? Por isso que a gente que meu, eu nunca gosta comi de. tanto pesto depois que eu vim pra cá, porque você coloca pesto no pãozinho, e Não, eu dá amo um pesto. sabor, nossa, que Não, é eu uma amo coisa. fazer pesto, eu amo fazer pesto, eu amo comer pesto e eu amo comer. Então, por isso que. Comer, acho Por que isso, todo mundo ama. Você sabe que com a pandemia ficou muito restrito, né? Os restaurantes fecharam, Sim. tudo, eu fiquei bem nervosa e tal. E aí houve uma proposta, e eu aceitei, de trabalhar para uma pessoa no Morumbi, 17 dias cozinhando para ela, né? Uhum. E independente disso, aí ela falou: Olha, eu não conheço seu trabalho, meu marido vai fazer um aniversário, tal. O que que você acha de você fazer o almoço do meu marido? Ah, beleza, aniversário dele, e tal. Primeira coisa que ela me jogou foi fazer uma grelha de pato. Na real, eu Você nunca viu um pato. nunca tinha nem feito, não vi. Não vi, não sabia. Sabia sim, via. A gente vê por alguns programas de televisão, Não é tal. mais ou menos igual peru? Não, você é Não? louco. Aí, ó, tá vendo Não, como já não ia dar não, certo comigo? nada. Até o preço é bem diferente. Não, não, preço sim, claro. Mas você fala assim, um pato é uma ave mais ou menos do tamanho de um peru. Aí Não, você e o fala, peito é um peito de pato, ele é muito bonito, bem saboroso, inclusive. Bom, resumindo, e aí? falei, Sem o pato. ferrou. Falei, e agora, mano? Bom, aí sabia que tem coisas que com a carne de pato ela queria risoto, então ou um risoto de laranja, tal. As entradas, eu pensei e tal. Mas e o magre? Porque tem toda uma técnica, né, para fazer. Eu, na minha cara de pau, vou falar aqui mesmo, eu fui nos vídeos do Jacan, que eu amo e aprendo muito com os vídeos do Jacan também. Aham. Porque tem coisas que ele mostra ali que você tem a teoria e tem os pulos do gato, né? Ai, olha, o Luiz Antônio, que foi o aniversariante, né? E a Priscila, duas grandes pessoas mesmo, chegou para mim e ele falou: Olha, eu já comi muito magre de pato. Ele é um cara viajado, né? Falou, mas o seu tava divino. Então, Olha só. foi uma coisa bem. São essas coisas que nem a comida de boteco, para mim, independente de ganhar ou não, é a realização das pessoas virem aqui, experimentarem e gostarem e falar: olha, tira o meu chapéu. Não, isso eu acho que não tem preço. Não tem. Porque assim, em primeiro lugar, entrar na comida de boteco. Não, você tem que ter uma baita cara de pau, meu. Sabe? Uma coragem. Você tem que Mas ser não é isso, corajoso. não é esse ponto, não é questão só de ser corajoso. Eu vejo que para entrar na comida de boteco você tem que ter uma proposta legal, porque né, existem 200 pratos que foram apresentados e não foram aprovados para Então, mas o participar. menos é mais, né? O menos é mais, entendeu? Então, eu acho que é uma proposta justa, diferente e. É disso que eu tô falando. É. Então, assim, só o fato de você ter conseguido credenciar, né, a Brazucas ter conseguido credenciar junto com você um prato deste, que é um prato robusto, É. rico em sabor, em crocância, porque assim, não sei de onde você tirou da cabeça que você ia pegar o purê de mandioquinha, purê de mandioquinha? Não, de mandioca mesmo. A vaca atolada é a costela bovina Ah, tá. que cozinha junto aquela mandioca, né? Fica aquele prato bem Bem pesado, né? Bem com gostão, bastante né? pimenta, ai, que eu amo, Eu né? também, eu Mas, também. E aí eu transformei num bolinho. É porque daí você pegou a costela, você transformou ela é como se fosse um purê, né? Uma massa, na verdade.
Aí você colocou a pimenta com o recheio da Dessa carne. costela, né? É. Você colocou em volta dela, aí você passou a farinha panko, né? Ela é empanada na panko, né, para dar uma maior crocância, né? Aí Que a você vai panko lá é. aí você colocou ela na fritadeira e o resultado, gente, é E agora é o crocância. seguinte, deixa eu falar uma coisa, um toque. Eu vou voltar ali só um pontinho Uhum. da tua dúvida em relação ao óleo quando Ah, você sim. tá na Uhum. sua casa. Por exemplo, você vai fazer um empanado, um bife, um frango, a milanesa, tal. Você colocou o óleo, tá lá, tal. O que que você faz? Você joga a farinhazinha. Se ela, você já pode colocar o teu Que farinha que a gente joga? do empanado do frango. Ah, do empanado do frango. Então a dica é que se você pegar a farinha e jogar e ela dá aquela Sim. fervidinha, aquela fritadinha rápida, é que ela já tá Sim, a minha avó usava o palito de A minha fósforo, né? também. Eu conheci sempre com palito de fósforo. Ela Por isso eu acho que acendeu. ela queimava o dedo, meu, porque o palito de Gente, de fósforo. onde saiu essa história de palito Sim. de fósforo? E não é que pega fogo Eu, mesmo? eu, eu, quando estou em casa, que eu estou fazendo minhas coisas, eu já tenho uma certa. Eu sei quando o óleo já está pronto para colocar a coisa, Você está entendeu? acostumado, né? Agora, você, assim, em casa, quem não, joga uma farinhazinha, se ela Borbulhar ali, borbulhar, já, ferver, já você tá já legal tá para no pôr o ponto. teu, É, o que eu, o para que eu, ficar crocante, pra né? ficar crocante, É. porque assim, muitas vezes eu lembro muito das batatas fritas que minha mãe fazia. Murchas. Nossa, elas ficavam murchinhas, murchinhas, porque assim, ela ia tirando, e aí, obviamente, que fazia aquele prato que você pegava papel desses de cozinha, né, de Sim, rolo, né, os e ia papel colocar toalha. papel toalha, ela enchia de papel toalha, e muitas vezes era guardanapo, e aí ela fritava e ela tirava que estava pingando de óleo, aí ela colocava lá, ela batia tudo, mas colocava pingando de óleo. E aí você olhava e falava, eu vou pegar. E já jogava o salzinho por cima, e eu e meu irmão ia pegar, ela dava um tapa na mão, que era típico de coisa de mãe. É, Deixa para almoço, porque senão não vai ter para todo mundo. Deixa para é. almoço, senão não vai ter para todo mundo. E outra coisa, quando fritava um ovo, adorava pegar batata frita e dar aquela chuchadinha no ovo, É. o ovo molinho, porque eu gosto de Sim, ovo mole, não gosto do eu ovo duro. também. É. E aí o que que acontece? Passava 5 minutos, quando você pegava a batata frita e colocava no prato, ela tava assim, ó. Triste. Triste, murcha, cabisbaixa. É, Mas o sabor de mãe, né? é, Fantástico. Mas assim, quando você faz um bolo, você quer aquela crosta do bolo crocante em cima. Muitas vezes você não consegue. é. Aí você vira e fala, pô, eu quero fazer uma batata frita. Você não consegue aquela crocância se você não tiver a temperatura ideal para você poder A fazer. quantidade, A a quantidade temperatura, às vezes. certa. Porque o óleo, ele acaba, o óleo tá lá, quente. Você vai jogar o produto para fritar, tal, ele perde a temperatura, né? Porque aquilo tá frio. Você vai jogar uma coisa quente, ele É, abaixa a temperatura de uma certa forma, né? é verdade. Então a batata, e a batata tem várias técnicas, né? Tu coloca o álcool na água, ela tem que estar bem sequinha, ela tem que estar bem. Eu Ela trabalhei passa no eu trabalhei pano. no McDonald's e eu vi como é que era feita a É, batata. é, E para mim, eu não acreditava que era feito daquele jeito e crocante. crocante. O carro-chefe do McDonald's sempre foi a batata, né? Lá no Sim. início dele, É. sempre foi a batata. Hoje, tudo bem, eles estão com foco nos lanches, mas já existiam vários lanches, mas quando todo mundo falava, tô com vontade de comer aquela batatinha do Sim. McDonald's. E a batata, ela tinha um processo que a retirada primeiro ela ia para molho, ficava de molho, se lavava bem a batata, tirava a casca, passava na máquina para poder cortar, virava palito, lavava 3 vezes para tirar o amido. Depois você coloca nas grelhas e deixa descansando por horas nas grelhas. Porque Ela tá aí, bem sequinha. para ela poder sair É, toda aquela umidade, porque a é. batata Sim, retém porque é onde líquido. perde a crocância quando joga no óleo, porque ela tá úmida, Então, abaixa a temperatura do óleo. exatamente. Então, E a minha aí, mãe secava no pano de prato, né? Seca, seca, tinha seca, gente que seca, fazia seca, isso. Você seca. falava, nossa, vai dar banho. Aí fala, coisinha da mamãe, vamos brincar. Tá, parecia que tava dando banho. Ela fica aqui, Ah, bonitinha, bonitinha. vou te comer. Tô preparando você, gente. É, Vai vou te te comer pegar. agora. Vai te pegar. Mas é exatamente isso que eu acho interessante, que é assim, isso é o reflexo daquilo que a gente já conversou, que é o carinho em fazer uma refeição, o amor que você coloca num prato.
e o sabor fica fantástico. Outro dia eu vi você explicando isso, eu vi você explicando no programa de TV, já vi você explicando isso para algumas pessoas na mesa, que você vira e fala assim, a referência é minha avó, a referência é fulano, e etc. Porque fazia desse jeito. Então, você coloca muito sentimento no Você prato, coloca. né? E o que que você aprendeu de casa que é um tempero, ou algum traço, alguma regra que você carrega até hoje para o trabalho que você desenvolve? Na realidade, é o uso das ervas, né? E da coisa natural mesmo. A cebola, o alho, a salsinha, o salsão, a cenoura, um belo caldo de legumes. Que nem minha avó sempre falava: nunca ferva o caldo, nunca ferva o caldo. E hoje você vê aí na televisão ou até na internet, os chefes falam, não ferva o caldo. Então, minha avó não era uma pessoa formada nem nada. Como é que ela sabia que não podia ferver o A caldo? experiência, né? Porque perde o sabor, perde toda, entendeu? Caldo de carne, de legume. Está fazendo nada se ferve. Você tem que esperar a temperatura criou, se abaixa. Entendeu? Ele não pode ferver. Então, Ah, aí depois de um tempo que eu vim, que eu cresci, que eu entrei nesse meio de paraquedas e me identifiquei pra caramba, porque eu cozinhava em casa, fazia churrasco em casa, fazia as coisas em casa, todo mundo amando, eu tô me sentindo o máximo. Vou para uma cozinha industrial. Pô, totalmente diferente. é verdade, é verdade. Eu fico imaginando como é que deve ser na sua casa nos finais de semana, que todo mundo vira e fala, quem vai cozinhar? Claro que é o André. Não, não adianta, né? Já olha, que nem eu tô indo para Pernambuco, Ah, né? é, que você vai mudar de cidade. Eu tô Café da indo. comida de boteco, você Não, eu tá. tô indo para Pernambuco e já tá todo mundo me esperando lá. Quer dizer, eu vou para cozinhar para vocês ou vou para me divertir, pô? Então, É, é verdade. Mas né? Mas você pensa em trabalhar num outro bistrô ou um outro restaurante lá nessa nova oportunidade que você teve de sair de São Paulo? eu na realidade tô saindo de São Paulo justamente. São Paulo tá meio pesado e eu quero novos ares. Eu quero Morar agora. em Porto de Vou Galinhas? morar em Porto de Galinhas, que Sua é vida é o muito bairro de difícil. Pojuca, né? A sua vida é muito difícil, Andréia. Vai ser. A minha vida sempre foi mudanças, né? Sempre. É. Vim para São Paulo, voltei para Santos, aí voltei para São Paulo, agora eu tô indo para Pernambuco. Então eu tô sempre, né? E a minha intenção agora é trabalhar ou numa pousada ou num hotel, Ah, entendeu? tá. Não, e aí a gente ir testando. Eu fiquei 14 dias lá, deu para muito bem. Tem comida de R$ 20. Há restaurantes que você deixa Sim, sim. R$ 1.500 a conta, vai, né? Mas assim, totalmente distinto, né? Puta restaurante e uma comidinha de 20 conto para te salvar ali na hora, né? Mas vamos ver o que eu vou fazer. Eu gostaria muito de montar um food truck bem no centro de Porto mesmo, com uns sandubas virado para lagosta, coisas bem Uma diferentes, coisa né? que me chamou a atenção no cardápio do Brazucas é que não tem uma proposta de peixe, né? E isso está no seu DNA, né? Sim, sim. Pelo fato de você ter morado em Sim. Santos e você ter, enfim, essa convivência com frutos do mar, né? Com o seu pai, que você estava É, falando e etc. Mas o engraçado é que você não conseguiu, não é que você não conseguiu. A proposta do Brazucas, ela não aceitou o Brazucas em si não aceitou um prato com peixe que tenha trabalhado, por exemplo, frutos do mar, nada. só quando há harmonização de vinho, algum evento fechado, para aí sim é feito o prato com frutos do mar, ou um peixe, ou Tá, salmão, tá. né? Então, assim, É quando só. tem um evento fechado, né? Sim, Porque para as pessoas entenderem, o Brazucas ele faz uma série de confrarias, né? Que são sim, pessoas que vêm, não necessariamente se conhecem, mas se reúnem, sim, né? Para poder participar de um lançamento de um vinho ou uma degustação de vinhos com sim, um prato específico que harmonize com esse vinho. sim, E aí a vinícola traz esses vinhos para cá
E aí a pessoa paga um precinho super barato, para poder vivenciar e ter essa experiência, né? Porque a experiência é entre comer um prato, geralmente tem uma entrada, um prato e uma Uma sobremesa. sobremesa, e ela experimenta de 3 a 4 vinhos, alguma coisa Não, assim, às né? vezes são 6 vinhos, né? São Seis dois na vinhos. entrada, dois para entrada, dois para prato principal e dois para sobremesa, né? Falando em Inici- sobremesa, vai, não vou te cortar, continua. Inicia-se sempre com espumante, né? Ah, tá, inicia com É, espumante. é. E falando em sobremesa, doces, você gosta de fazer doce? Não é minha Só paixão forte. nacional. Por que que você não gosta de fazer doce? É chato. É, Tá chato? é chato. Eu acho, desculpa aí as confeiteiras. Minhas tias eu tinha duas tias assim, confeiteiríssimas É. de aniversário, casamento, eram elas, entendeu? Para fazer os docinhos e bolo. Inclusive os camafeus, tá? Que é uma coisa chata pra caramba pra fazer, né? Eu já gostava de comer. Eu também gosto de comer. Eu gosto de comer. O bem casado também gosta de comer. Amo bem Não casado. faço a menor Amo, ideia, eu não faço a menor amo, levo ideia. bolsa. Não gosto de bolsa, mas levo bolsinha no casamento. Ah, você leva Levo você. pra trazer os bem Você casados. leva bem casado. Gente, eu não sei como é que faz aquele doce, mas ele é fantástico. Fantástico. É Nossa. um, é um pão de ló, Um pão de é ló, um pão de ló com dose de leite. doce de leite e o açúcar de confeiteiro, mas é fantástico. Nossa, não, e quando eu já comi alguns, estavam até tristes, estava igual a batata murcha. Mas já comi alguns que valeu a pena comer uns 10, A assim. confeitaria aqui no Brazucas, ele também, a proposta é do doce caseiro, da coisa quan- é, quan- minimalista, Tá? entendeu? Então aqui o que tem? Eu usei um creme de confeiteiro com um doce de banana. Usei o doce de abóbora com coco com uma geleia de pimenta, Olha só. que é o que eu sirvo, A né? geleia de pimenta eu já estou acostumado. Eu ainda não comi as suas sobremesas. Ainda não comi, não. Não degustei essa sobremesa, que é mais bonita, né? Mais elegante. Estamos falando de gastronomia É, diante de uma chefe. Mas aí eu falo assim, eu não experimentei ainda as suas sobremesas. Mas a geleia de pimenta, sim, no dadinho de tapioca. sim. Agora a gente está com a geleia de pimenta que é feito aqui, óbvio, não tem por que comprar. O dadinho de tapioca é feito aqui. Agora a gente vai testar um dadinho de tapioca com o queijo parmesão em vez do coalho, para ver, para lançar no cardápio, né? No cardápio novo que está sendo estudado para sair aí depois do Comida de Boteco, né? O petisco do Comida de Boteco vai permanecer no cardápio Tá? também. E, e aí estamos usando agora também uma geleia de hortelã, né? Então, o que acontece? É tudo manualmente feito aqui, Isso é que eu acho entendeu? impressionante. Então, é uma comida. Como eu posso falar? Ela traz o frescor da Não, coisa feita na hora. é tudo feito aqui, não tem nada industrializado. Até eu faço uma redução de vinho também, que ela é usada para alguns pratos para eu finalizar, né? Então, é uma cozinha artesanal. Não, É isso que muito, eu mas posso te falar. assim, o sabor é impressionante. Eu vou fazer uma entrega aqui agora enquanto você toma uma água, e aí eu vou fazer uma entrega aqui agora. E já vamos voltar. Bom, pessoal, tá curtindo aí como eu também estou curtindo, assunto delicioso, né? Quem não gosta de falar de comida, quem não gosta de falar de gastronomia, de sabores, até água na boca. O bom de estar hoje aqui nos estúdios Brazucas, com essa nova configuração linda, maravilhosa, é que eu tenho o prazer de estar todos os dias aqui. Então eu bato papo com a Andréia, a gente conversa, troca, ela me ensina algumas coisas maravilhosas para ser feito que eu já coloquei em prática e falei, não é que funciona mesmo? Ela manja tudo. Vem aqui experimentar. Então, vamos dar uma olhadinha aí na Brazucas e a gente vai comentando aí. Então, como vocês podem ver aí, ó, essa é a fachada da Brazucas, né? Então,
essa é logo na entrada que vocês estão enxergando aí, ó. São mesas, agora tem muito mais mesas, inclusive a gente vai fazer um vídeo novo. Aí é a seção de vinhos, então são vinhos que vêm de todas as regiões do país, de todas as serras, com propostas. Então tem vinho tinto, vinho branco, em várias uvas diferentes. Os espumantes. Os espumantes, que inclusive estão sendo mostrados agora. Ali vai estar mostrando os vinhos brancos, vai mostrar os espumantes. Então você tem uma seção aí que vocês estão vendo agora só dos espumantes, que são maravilhosos. Eu já tive a oportunidade de degustar de algum deles. Aí vocês estão vendo aí onde ficam os azeites, as geleias, são os azeites saborizados. Então tem aí uma oferta muito vasta de cervejas, né? Agora a gente está trabalhando aí com as cervejas nacionais, enfim, agora por conta da comida de boteco tem aí a Zembar, né, que é a patrocinadora do processo do comida de boteco. Então, vem aqui pro Brazucas para você sentir esse sabor e conhecer a Andréia pessoalmente e fazer uma selfie com ela, né? E vou aproveitar também para falar para você que tem aí, gravou uma música, tem uma banda de garagem, ou não, já está desenvolvido, já é profissional, está precisando de divulgação? Vou falar da FLR Comunicação. A FLR, ela produz releases, tem contatos com todas as emissoras de TV, produções artísticas, enfim, ela cria todo esse processo de relacionamento com as editorias do Brasil e também no exterior. Agora ela já começou a fazer umas comunicações interessantíssimas nos Estados Unidos, na Espanha. Então é assim, quer divulgar sua banda, cantor solo, dupla, sertaneja, banda de rock, FLR Comunicação. Vamos dar uma olhadinha aí no recadinho da FLR. Viram aí como é então a proposta da FLR? Divulgou, show tá lotado, tá certo? Fernandinha, beijo grande para você, obrigado pela parceria de sempre. E hoje eu tô aqui com a Andréia. A Fernandinha conhece a Andréia também. Beijo, Fernanda. É isso aí, Fernandinha Lara Roca. Então, voltando aqui, você estava falando dessa questão de doces, mas você acabou trazendo doces que tem relação com a sua avó, né? Sim. Que você trouxe para cá e todo mundo Sim. que come fala, meu Deus, que sabor maravilhoso. Sim. Que é o doce de abóbora. É o doce de abóbora com essa geleia de pimenta. Tá. E o creme pâtissier com o doce de banana. Que o doce de banana, inclusive, ele vai o vinho branco. Não, você né? misturou, você conseguiu fazer uma Sim. conversa, né? E conversa bem. E conversa bem. E todos acompanham essa redução de vinho. Você testou isso antes para você sentir o sabor e dizer assim, ficou legal, não ficou legal? De primeira você fez? Não, de primeira. De primeira já encaixou? Primeira. Golaço. Sim. Caramba. De primeira, tanto como queriam colocar o doce de abóbora. Por quê? Porque é brazucas, né, gente? É brazucas, é brasileiro a coisa, eu não sabia disso, entendeu? mas eu fiquei sabendo pelo Marcelo, né? Brazucas é a maneira como os portugueses nos tratam, né? Sim. Fazem referência pelos brasileiros de brazucas, né? Então, É daí ele que nós morou, né, um tempo em Portugal, então... A filha dele mora lá. Mora, né? tal, né? Então, eles colocaram como brazucas. E pegou, né? Pegou bem. Pegou. E agora tem o Estúdios Brazucas. Então, para quem quer ter um podcast, igual a gente aqui, tem aqui o estúdio para poder fazer essa brincadeira gostosa de levar informação para as pessoas. Porque você vê como que é interessante, né? Hoje eu não sei se você tem essa consciência, mas além deste programa tá na internet, no YouTube, e vai para a televisão também, vai passar em Manaus. Olha. Para 2,5 milhões de pessoas, mas também
vai para fora do Brasil, porque a gente no podcast tem audiência no Chile, na Colômbia, Venezuela, México, Estados Unidos, até na Europa. Legal, Então, o legal. pessoal, eu vejo pelo painel, o Aham. pessoal assiste com legenda. Legal, legal. Legal, né? Então você está falando daqui é para o mundo. Hablas espanhol? André é uma figura. Você devia fazer stand-up. Eu deveria mesmo. Já tem aqui o Luminoso, né? Você Sim, fazer stand-up. Você vê esses porta do fundo aí, quando eu era adolescente, a gente vivia dando risada e falando todas essas besteiras. Essas Por que não pensamos nisso naquela época? Tava aí agora. Verdade. Mas você sabe o que eu acho interessante? Que é assim, se você for ver quem faz stand-up, agora mudando o assunto de paganço, mas você fala assim, que você vê que faz stand-up, geralmente são pessoas novas. Porque comprovadamente, as pessoas quando elas vão ficando mais maduras, eu não vou falar mais velhas, eu tenho 50, mas não vou falar mais velhas, ela vai ficando mais madura, ela começa a ficar um pouco, digamos assim, mais irritada. Então ela perde um pouco a paciência. Isso é verdade? Aí você não vê cara de 50 anos fazendo stand-up. Eu não conheço nenhum. Eu faria de boa. Faria também. Eu faria de boa. Faria. Só não sei se eu ia ter um repertório tão grande para poder fazer. Meu, mas você já pensou? O stand-up é uma coisa tão. Começa com um assunto, vai. E você desenrola aquele assunto levando Ele para. tá levando. A pessoa tem que nascer para fazer isso, né? Tem que Verdade. nascer. Porque assim, ó, vou falar. E a coisa rápida, né? Não, o raciocínio tem que Super. ser rápido. Por exemplo, aqui não tem script. A gente fala, eu falo em média, cada edição do nosso podcast tem 2 horas de duração. Tá. Não tem script e as pessoas falam, como você consegue fazer um programa, uma edição do Brand Podcast, sem script? É os insumos que o convidado me dá. Sim, Então, lógico. vocês, que os convidados do nosso podcast, que são as grandes estrelas, porque vocês vão me dando insumos, que são os temas que vocês vão citando, e automaticamente a gente vai explorando. Você vai conduzindo. Vai passeando por esses insumos que vai dando. Sim. O duro é quando você demora 5 minutos para fazer uma pergunta para o convidado, ele vira e fala sim. Nossa! Ou ele fala não. Aí você... Legal. Já aconteceu. Já, né? Aconteceu. Lógico que já. Mas você tem que ter jogo de cintura para tudo, né? Então, assim, você elabora. Às vezes o cara tá travadão, né? Vê um microfone desse na frente do também. Já teve casos de pessoas que tiveram dor de barriga 3 dias antes de vir. Eu sou super ansiosa também. Esse negocinho do bolinho de boteco, quando começou mesmo, agora vai. Eu fiquei bem ansiosa. Eu acordo, bolinho de boteco. Durmo, bolinho de boteco. Saio daqui, bolinho de boteco. A Fernanda tá me ajudando aí numa empreitada que eu acho que você vai gostar. Mas eu vou contar isso depois. Mas eu vou Tem falar... que ser até maio, né? Não, é pra já. Vamos lá, mas é uma surpresa, eu conto depois. Se der certo, o povo vai ficar sabendo. Não vou falar antes, não. Mas aí é o seguinte... Porque o Rubens, ele tem dessa, tá? Ele fala, aí você olha assim, será? Ó, cara faz. Obrigado. Um excelente profissional e um amigo. E eu ganhei aqui e vou sentir muita falta quando eu for embora. Mas você sabe que eu disse a mesma coisa? Assim, a recíproca é verdadeira, porque assim, a gente vem aqui, eu venho pro Brazucas para trabalhar no estúdio. Então, assim, eu faço meu podcast, a gente produz podcast de outras pessoas, para entregar com excelência. Você pegou todo esse processo desde o começo, né? Pegando a sala que tinha que fazer reforma, enfim, os investimentos, as decorações, cada dia está ficando melhor. E a gente está trabalhando para que fique melhor a cada dia. Então, quando eu venho para trabalhar nesse processo de produção, para poder fazer produção, a gente se preocupa com uma iluminação bem legal, com um áudio bem bacana, com um vídeo que pega uma captação bem bacana. Tudo isso custa, né? Então, a gente pega hoje pensando no conforto, então tem ar-condicionado. Agora estamos chique demais aqui, tem ar-condicionado. Tá muito bonito, né? O estúdio tá muito e outra, bonito. Você fica aqui dentro, te dá uma calma por conta das luzes, né? Sim. Essa coisa de você ficar assim. É um outro planeta. Eu falo que dentro do Brazucas, os estúdios Brazucas é um outro planeta. Eu não tô escutando nada lá fora. Tá tudo lacrado. Né? Muito. A gente pensou numa loucura, né? Sim. Sim. E deu tudo certo no final. Então é o que eu falo, quando você junta com gente boa,
e tem uma proposta bacana, o resultado só pode ser positivo. Não tem como ser negativo. Pode ser que você não atinja os 100%, mas você vai atingir os 80%, os 90%. É a mesma coisa quando você está fazendo o seu prato. Sim. Então, quando você faz, você fala assim, não vai ter erro porque eu estou utilizando insumos de primeira, eu estou utilizando ingredientes de primeira, ingredientes com sabor. Pode ser que eles entrem em choque. E daí, na hora que você vai experimentar, você fala, não ficou legal. Fala, para, ninguém experimenta mais nada. Ninguém mexe essa colher. Todo mundo com garfo na mesa. Você dá aquele para. Então, mas é a mesma coisa. Então, assim, quando a pessoa se propõe a fazer alguma coisa e ela estuda para poder fazer isso, acabou. Você estudou a vida inteira. Quando você... Porque eu falo para você, qual a diferença entre você sentar numa sala de aula para você conversar? Óbvio, é legal? É legal. Poderia ter aproveitado muito mais? Talvez. Mas o que você teve de propostas de pessoas que quiseram te ajudar, os nomes das pessoas que você citou aqui, Sim. Você conseguiu sugar deles o que há de melhor para hoje você ter a sua identidade. Sim. Entendeu? Para você ter a sua identidade. Essa identidade reflete no sabor dos pratos que você constrói hoje, que você cria. Me fala uma coisa. O que você tem expectativa... Agora que começou a comida de boteco, qual a sua expectativa em relação ao prato? O que você sonha? Vamos lá. Se você falar para mim, não sonho nada, eu só queria participar da comida de boteco. Tá participando. Eu sei que o pódio vai até o 5º lugar, né? O pódio tem 5 lugares ali. O campeão e tem mais os outros 4 devido até a quantidade de participantes. Sim. O que vai te satisfazer? Olha, eu cheguei a falar para o Marcelo, né? Falei, Marcelo, vamos fazer isso aí e eu quero ir embora, pelo menos, com o 5º lugar. Para você, se estiver no pódio de qualquer um dos lugares, ali no 5º lugar, até o 5º lugar, você está satisfeito? Sim, estou satisfeita. Estou satisfeita por uma questão pessoal minha, óbvio, e por uma referência para o Brazucas, que é uma casa que eu estou aqui desde a inauguração. Vai deixar sua marca, né? Sim. Vai ter uma pessoa que vai continuar, mas sim. E assim, a visibilidade para o Brazucas, que eu acho que vai ser muito legal. É uma casa que eu estou desde o início, inaugurou em 2022, 8 de março de 2022. Já aconteceu muitas coisas aqui, muita coisa legal, muito perrengue, e a gente... Conseguiu levantar e acertar, né? E o que eu acho legal... E a proposta, desculpa te cortando, a proposta da casa é essa, é vinho, comida boa, bons vinhos, lugar agradável e que as pessoas se reúnam. Se reúnam. Mas você vê, falando justamente disso, a preocupação de manter o que já tem no cardápio é impressionante, que o Pedro, né? O chefe Pedro, agora que está aí com você, ele já está há quanto tempo aqui? Eu acho que vão fazer 2 meses já. Então, isso que eu acho legal. Não é uma questão assim, sai a Andréia e tudo que foi construído é destruído e vai se criar novos. Não, vai se criar novos pratos, né? Porque é natural, a pessoa está entrando, mas ela vai manter principalmente os pratos de sucesso que você criou. E você foi lá e direcionou, ensinou, e pegou o processo e etc. Porque é aquela coisa, né? A gente fala chefe, mas nós somos cozinheiros, né? Então, ele tem o saber dele, a experiência dele, eu tenho a minha, mas, Pedro, vamos fazer assim? Como ele para mim, olha, André, assim, assado. Como a gente já tem o conhecimento, um ajuda o outro. Vocês estão trocando, sim, né? Somos cozinheiros, e cozinheiros... Não é fácil você ser cozinheiro numa cozinha do Brazucas. É muito divertido. É divertido, porque eu vejo assim, essa preocupação de continuar o sucesso do cardápio, né? Principalmente o carro-chefe, que são as brusquetas, a burrata. Agora o Vacambuci vai continuar no cardápio, né? Porque ele é um marco, né? É o primeiro petisco criado para comida de boteco e vai continuar aí para quem, depois quando acabar o concurso
concurso do Comida de Boteco, ele vai continuar dentro do cardápio e vai falar o seguinte: o ano que vem vai ter uma nova proposta para continuar participando, né, da versão de 2025. Porque se Né? ganhar, um exemplo, Eu tô aqui na torcida. tem o estadual também, né? Aí vai o. Não é estadual, É uma seletiva dos vencedores, é os isso? vencedores, aí é o Brasil todo, né? Pô, aí é legal, hein? Entendeu? Mas é o que eu falo, tudo isso que a gente está falando é resultado de um trabalho duro, né? De um trabalho de dedicação, né? Para poder fazer essas coisas. Então, assim, de verdade, tem tudo para estourar. O prato, eu acho que a missão de fazer o prato e participar do concurso já conseguiram Sim. vitória, sucesso seu, né? Porque isso começou o ano passado, né? Em setembro. Uhum. E óbvio, a gente mandou, foi feito o teste, mandou a receita e eles aprovaram essa receita. Depois veio o processo de tirar a foto do prato. Chegou lá, quando o pessoal viu, nossa, o carinha que tira a foto, ele já colocou um na marmitinha dele. Porque a gente experimenta, né, tal, a gente dá... Inclusive, eu tive o prazer de produzir as fotos dos Sim, pratos, né? Você produziu os pratos, teve uma sessão. E degustou, né? Degustei todos. Para não dizer que demorei todos, eu degustei todos, né? Tem algumas coisas que eu sou meio resistente ainda em comer, por exemplo, cogumelo. Jura? Eu só gosto se for shimeji. Tá. Shimeji, porque ele fica bem fritinho ali. Ah. Não sei por quê. Eu olho para ele, mas ele não conversa comigo. Eu como lula, como qualquer coisa, mas cogumelo, não. Eu sou meio assim. Agora, quando vai num restaurante japonês, eu adoro pedir um shimeji, porque daí Não ele é? vem fritinho ali, Então, ele bem é todo... rechosinho, Sim, e ele vem ali no shoyu, no shoyu, na salsinha. Aí, nossa, aí você pede umas 2, 3 travessas fácil. Porque ele combina com o shoyu, né? Agora, Agora, pô, mas tem várias coisas de cogumelo que é gostoso pra caramba. Eu não gosto. Por exemplo, tem uma coisa que eu odeio, é champignon, quando você vai fazer Estrogonofe. estrogonofe. Quando eu pergunto, tem champignon? Tem. Obrigado, não quero. Gosto Porque assim, o champignon, ele é meio adocicado. E quando você come aquele cremezinho do estrogonofe, ele já vem com. Ele me lembra um pouco maionese com mostarda. Nossa, mas não tem nada a ver. Não, tô falando que lembra. Tô falando que lembra, não tem nada a ver. Mas eu tô falando que a cor do creme é uma mistura de mostarda com ketchup e maionese. Fica meio amareladinho, meio cor-de-rosa, assim. E aí mistura com champignon, pra mim não é uma mistura bacana. Ele não dá não orna um sabor legal. Entendi. Quando você vai mordendo aquele doce. Por exemplo, mas o brasileiro mudou totalmente a receita do estrogonofe, né? O verdadeiro, né? como que é o verdadeiro? O verdadeiro, o cozinheiro na época, falou, vou fazer um prato pro senhor estrogonofe, que era o rei, não sei das quantas, entendeu? E aí... O senhor estrogonofe. Não, o nome do cara é estrogonofe, não sei lá, estrogonofe, né? E aí ficou o prato, estrogonofe. Com carne, com um molho, com um creme, mas não tem champignon, não tem ketchup, não tem mostarda. Não tem, é a gente que inventou esse lance e ficou muito bom, eu gosto. Você sabe que nós temos um azeite aqui de baunilha? Eu trabalhei com um senhor que ele falava balbília. Balbília. Um azeite de baunilha e eu experimentei, ele harmoniza com o estrogonofe. Por quê? Você sabe que você levou esse azeite de baunilha para mim há 2 semanas atrás? Mas sua mulher comeu errado, né? Colocou no queijo. Eu falei que era no frios. Então, pois é. Eu experimentei ele no frios. Não curtiu? Não achei que ele ornou. Porque os frios daqui são maravilhosos. Da Berna, né? Da Berna. Nossa, e aquela tábua de frios, ela é generosíssima. Sim. E assim, esse negocinho de você ficar pegando um pedacinho, um negocinho ali, aí você pesca um outro negocinho que tem um sabor diferente. Aí tem aquele negocinho de milho, né? Fritinho. Sim, porque veja bem, essa tábua de frios que a gente faz, os frios são da Berna, vão 2 tipos de queijo, mas vai a geleia de pimenta que é feita aqui e vai o pão.
Os O pães. pão, né? Que o pão é um pão de fermentação natural, Uma delícia. que é o Léo que faz, é um cara fantástico. Ele atende a gente desde que a casa chama esse fornecedor e nunca mais largamos dele, né? E você ainda faz uma coisa com os pães, né? Sim. Você faz um mise en place. Não, a coisa é dar um tchan, né? Dá um chance. Você pega os pães e passa azeite. Ele é feito no azeite, ele é feito no azeite, eu esquento ele na frigideira, tal, uma coisa bem sutil, vai umas ervinhas e aí vai na cesta de pão e Aliás, segue. eu quero falar para todo mundo que está nos assistindo que aprendi com a Andrea que ela falou para você conseguir um sabor especial, você pega o dente de alho e dá uma embaçada na panela, assim, dentro da panela, óbvio, né? Uma embaçada dentro da panela e aí você vai lá e joga as coisas para fritar. É outro sabor. Não, ou então você pega, né, tá lá o óleo e tal, você coloca os dentes de alho com casca e tudo, ele vai fritando ali e tal, pra quê? Pra você dar aquele sabor no óleo, aí você retira aquele alho, principalmente pro molho de tomate, né? O molho de tomate você faz isso, é bastante manjericão, tomilho, tal, bate aquele molho e a acidez que me desculpa novamente, tá, gente? Mas Nessa daqui, ó. no molho de tomate você não coloca açúcar, ele mascara, tá? Não existe isso. É a mesma coisa você colocar óleo em determinada massa, espaguete, massa seca. Não, óleo é na massa fresca. Na seca você não coloca óleo, tudo coloca óleo. Minha mãe fazia, minha avó também, mas é tudo mentira, tá, gente? Não se iludam. É só sal e água. E o sal na água do macarrão, ele tem que ter um sabor de mar, para você atingir exatamente o sal na massa. Bom, resumindo, você coloca naquele molho de tomate, não açúcar, e sim um vinho branco. Não tem vinho branco em casa? Água. Olha. Vai pondo água, aquele molho vai apurando, e aí levanta aquela fervura que tem aquela espuma, né? Aquilo você vai tirando, e ali você vai apurando seu molho. Bom, eu vou falar para você o seguinte, a gente já está se aproximando no final da edição. Beleza. Não, mas beleza nada. Você vai fazer agora uma outra coisa aqui. Eu vou te desafiar. Existem pratos que a gente chama que são pratos populares, que a gente faz em casa, por exemplo, salsicha ao molho, o que você quiser. Frango com batata, o que mais que a gente faz em casa? Carne de panela. Então eu vou te desafiar a passar para a nossa audiência uma pequena dica que muda todo o contexto do sabor e ele dá aquela explosão de sabores que fica fácil para as pessoas, seja qualquer prato que você tiver em mente. Enquanto eu estou falando, você está processando aí os pratos, olhando como se fosse ficha, para que você possa dizer assim, ó, quando você for fazer esse prato, quer deixar ele mais requintado, com um sabor mais acentuado, faça isso, isso, isso. Então, vamos lá, a câmera é sua, pode passar para eles. Não, veja bem, o que eu penso a respeito disso? Siga a receita ao pé da letra, né? E use produtos naturais, Quer fazer uma carne de panela da hora, gostosa, com aquele sabor? Cebola, salsão e cenoura. Então a dica é não utilizar nada industrial. Eu não gosto, mas seguir a receita ao certo e usar o tempero, as ervas, a base para uma comida, uma carne de panela assada, tal, é a cebola, a cenoura e o salsão. O louro é usar a tua intuição e o que dá de sabor, entendeu? Que não tem nada melhor que dar o sabor do que a cebola, a cenoura, o salsão, o louro, o tomilho, o alho, o alecrim, o manjericão, um molho de tomate com manjericão, uma delícia. É isso, é a coisa... Eu sei que posso estar sendo meio antipática, achando porque eu sei, mas o menos é mais. E tá o sabor para ser construído. Às vezes você tem na sua casa um monte de coisinha.
Ah, você tem ali um champignon, você tem uns restinhos. Você faz um mexidão. Eu já não vou ter champignon. Você não vai ter, Eu mas. já falei pra você, eu não vou. Entendeu? Às vezes você tem um. Então, mas eu digo, eu falo o champignon, mas é o cogumelo em si. Então, Porque o cogumelo, ele dá um sabor na comida, para um caldo, entendeu? É tudo. É. eu passo. Passa, né? Muito bem, André, deixa aqui os seus contatos agora que você está indo para Porto de Galinhas. Atenção, Porto de Galinhas. A Andréia Targon está chegando. Deixa aí o seu recado, suas redes sociais, para que as pessoas possam entrar em contato com você, tirar dúvidas, pegar dicas, ou até te contratar. O pessoal de Porto de Galinhas aí já está sabendo. Já que tá tô com indo, uma, né? já tô com Uma proposta. uma proposta. Na realidade, eu tô com duas propostas, né? E quando chegar lá, eu vejo o que O que é vai te pagar melhor. mais? É O que isso. vai me pagar mais, é óbvio, Mentira. né? Não, o que vai me pagar mais eu não digo, mas o que vai me dar um sossego, assim, cozinha não se tem sossego, mas uma coisa mais legal, Uma coisa, sabe? digamos, uma coisa legal. mais light, né? Legal, com. Porque, não tem como dar errado se você. Eu costumo falar isso, as pessoas brincam, não. Mas não tem como dar errado se você usa produtos bons, vai ter uma comida boa. É verdade, você disse tudo. Eu acho que a verdade disso tudo é quando você faz com amor e com carinho. Isso que eu vejo todas as vezes no seu prato. Algumas pessoas se assustam com você quando vem falar comigo, falam, nossa, ela é mais. Tenho medo Não, dela, tem um meio cliente, bruta, tem um né? cliente que vinha aqui que falava para outra menina que trabalhava aqui, a Vanessa, cadê a. Aí a Vanessa falou, não, ela é legal. Não, é o jeito dela, ela é legal, tal. Mas é verdade, é uma questão, eu falo assim, Personalidade. a personalidade, mas é que eu falo assim, é uma pedra preciosa que você precisa depurar. Tá bom do jeito que tá. Tá bom, não é você mudar, eu tô falando que as pessoas precisam depurar. Precisa se abrir para poder melhor, né? Precisa deixar eu entrar, porque quando eu entro. Isso aí, não, é isso que eu tô falando. Deixa eu entrar, vai embora. Porque eu vou falar pra você. A gente começou a conversar. No começo a gente não se falava muito, mas aí depois a gente começou a conversar, trocar uma ideia e etc. E a coisa foi andando. Então, assim, ó, eu quero desejar a você muito sucesso nessa nova empreitada. Não nos esqueça. Não esquecerei. Você tem meu telefone. Lógico. Não nos esqueça. Quando vier para São Paulo, vier nos visitar. Não, e eu quero que você vá lá também, né? Quando tiver oportunidade. Não, você, Simone, as crianças, vamos lá, todo mundo lá para poder. Pra eu chutar. Você chutar e falar, que bom que você está aqui, obrigado, vai embora. Não, já está visitado. Não fica hospedado onde eu estou trabalhando, né? Também. Mas eu quero te desejar muita sorte, sucesso, que o resultado, independente do resultado do Comida de Boteco, para mim você já é campeã. Para mim é meu bebê, Esse né? é Meu bebê, vou ver ele crescer e tal. E ele criou a história. Exato. Ele criou, ele foi jogado no universo, então ele tá aí, ele existe. Exato. Então eu vou falar para você assim, o que a gente já fez até hoje ficou no passado e está registrado. Então é o que eu falo para você, comida de boteco para você já é passado, porque você já fez, você já tem que começar a pensar no próximo. E se você estiver lá, que você vai estar lá em Porto de Galinhas, onde você estiver trabalhando, você pode participar novamente do Comida de Boteco com uma outra proposta lá. Sim, né? sim. Então, isso que eu falo para você. E eu acho que lá você vai também brincar muito com outros sabores, principalmente que lá a comida tipicamente é mais voltada, acho que 90% dos pratos, utilizando a base de frutos do mar, né? Frutos do mar, os queijos que tem lá também. E eu gostaria muito de. Eu vou trabalhar em cima desse sanduba de lagosta. Eu quero. Vamos ver, eu tô pensando montar esse food truck. Bem no centro de Porto mesmo. Você já foi lá? Não. Nunca fui pra lá, não. Eu só fui em Porto Seguro. Porto Seguro eu fui. Ele é bem estacionário ali num lugar que tem lá, até que tem um monte de taxista folgado pra caramba.
ocupando só o espaço, é ali que eu vou meter. Isso, eles vão assistir. Não, Na hora que você fazer assim com a mão, você ele pode passa cortar assim, essa parte, você pode cortar, meus queridos taxistas, não são Se folgados. você tiver cheio de sacola, com um monte de especiarias para fazer seus pratos, fala, então, André, vai a pé. Você já pensou um food truck virado para coisas de lá e coisas de São Paulo também, né? Claro, Porque, claro. Não, e brincar outra, com essa coisa, você entendeu? levando os sabores daqui para lá, com toda certeza, provavelmente eles não têm muito costume com essa gastronomia, vai ser um diferencial. O que eles gostam de usar muito é coentro, mas eu também gosto de coentro, mas na medida certa, né? Que nem para você não dar aquele baita sabor de coentro na sua comida, usa só a raiz. Não precisa usar aquela folhagem. A folhagem você faz um pesto, você usa a raiz, ele vai saborizar a sua comida e não vai dar Aquele impacto. aquele impacto. Ai, tem coentro, tem coentro. Tem coentro e você nem sabe que tem coentro. Mas Tá vendo? Olha os segredos de Andréia. Então deixa suas redes sociais aí para eles, pode falar para eles ali um tchau. Ok. Gente, tchau. Muito obrigada. Suas redes sociais. Andréia _ Targon no Instagram, né? No Facebook é Andréia Targon. E só. É isso. Muito obrigado, Andréia, mais uma vez pela. Gente, sua muito simpatia. obrigada. Amei. É meu primeiro podcast. O primeiro podcast a gente nunca esquece. E vai ficar eternizado. Aí fico muito agradecida. Imagina. Obrigada, Rubens. Eu que te agradeço a generosidade de você compartilhar tantas informações legais, histórias fascinantes, assim. Eu fiquei aqui abismado. Conheci mais você, nessas 2 horas que nós passamos juntos, conheci mais você do que a gente ficar falando besteira lá embaixo na hora que é bom também. E é isso. Gente, agora é com vocês. Muito obrigado pela companhia. Espero que vocês tenham adorado essa viagem gastronômica com histórias legais. E é isso que a gente gosta de proporcionar para todo mundo que está aí do outro lado da telinha, seja na televisão, sentado no sofá, comendo uma pipoca e etc. Isso é o que eu encontrei na internet. Nossa, mas hoje ela tá falando, eu já cortei. Daqui a pouco eu vou pegar Tá com fome. Ela vai pegar, tá com fome. Mas é o seguinte, curtam, compartilhem, comentem. Isso é importantíssimo para nós. Mande para os amigos, mande para os inimigos também. Se você conhece um chefe de cozinha, manda essa edição para ele poder assistir. E aí ele comentar o que ele achou e etc. Porque a gente gosta de ver isso, né? Quando o pessoal é da mesma área, eles gostam ali de defender cada um no seu lado, um tempero, parece torcida de futebol, e assim vai. Quero desejar um ótimo final de semana para vocês, com muita saúde, felicidade. Aproveitem, espero que vocês estejam curtindo a 2ª temporada. E na semana que vem tem mais. Agradeço, fica com Deus. Beijo grande. Se inscrevam no canal. Dá o dedinho aí, ó. Se inscreveram no canal, tá bom? Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima edição do nosso Brand Podcast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.